Um, dois, três. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para quem é de madrugada. Oi, hoje estamos aqui para nossa aula de revisão para a prova do Enem de 2021. A prova que acontecerá lá em janeiro de 2021. Então, hoje estamos aqui recebendo outros alunos do segundo ano e alunos do terceiro ano, além dos alunos do primeiro ano que acompanharam as nossas aulas desde o início da pandemia. Então, sejam bem-vindos. Espero que vocês possam aproveitar o máximo dessa aula. É uma aula contextualizada porque ela procura abordar todos os conteúdos que poderão ser cobrados na prova, mas de uma forma compacta dos 3 anos. Então a gente vai ver desde da pré-história até a Idade Moderna. Lembrem, são conceitos que não são mais utilizados, que caíram em desuso por causa da visão eurocêntrica, preconceituosa, na qual eles foram construídos. Então, a gente está abordando um conteúdo que pode ser cobrado sempre nas provas do Enem 2021. Então, essa aula ela vai abordar as 10 questões que foram elaboradas na forma que vocês vão realizar essa revisão, para que aproxime você desse conteúdo da revisão em si, mas que leve vocês para além do conteúdo curricular, além do conteúdo diário. Por exemplo, tem a última questão da prova vai abordar sobre racismo, sobre os crimes de ódio, e já aborda a questão da morte, do assassinato do João Alberto no Carrefour há uma semana atrás, entendido? Então é nesse contexto, tudo bem? Sendo assim, essa aula ela está sendo vista agora dia 2 de dezembro de 2020, o ano da pandemia. Então também podem observar muitos assuntos abordando a coronavírus. Já podem, em outras disciplinas, as disciplinas de linguagens e códigos, viu? Então, a primeira questão, já vamos abordar a antiguidade clássica. Além de antiguidade clássica, vem depois da pré-história. Nós vamos continuar usando esse conceito, mas já reforcei para vocês, ele está em desuso, mas a gente utiliza uma forma de fazer um melhor entendimento, compartimentando o assunto para que você absorva ele de forma compactada, tá bom? Então, antiguidade clássica, Grécia e Roma antigas. Sabe que na Grécia Antiga falamos da mitologia, falamos das ciências, a descoberta da filosofia, da política, a democracia, e tudo aquilo foi levado para Roma numa forma de aperfeiçoar e de melhorar o entendimento. Sendo assim, na Grécia Antiga, houve a criação das leis para todos os cidadãos, e essas leis elas deveriam ser aplicadas de forma igualitária entre todos os cidadãos. Lembre que na Grécia Antiga há uma grande diferença entre quem era cidadão,
quem não era cidadão. Existe uma grande diferença da forma política, da aplicação política das suas duas grandes polis, suas duas grandes cidades, que eram Atenas e Espartas, mas no contexto geral, as leis foram criadas para serem aplicadas de maneira e forma que todos os cidadãos fossem vistos de uma maneira igual, não houvesse desequilíbrio. Então, é dado o nome disso de isonomia. É isonomia, quer dizer, é uma igualdade de tratamento entre todos esses cidadãos. Lembre, nem todos eram considerados cidadãos. A partir dessa conversa que a gente está tendo aqui, aí você se aprofunda mais no seu livro e vai ver quem era cidadão, quem não era cidadão, quais eram as diferenças de Atenas e Esparta. É para isso que serve essa revisão. Ela não vai explicar todo o conteúdo para você. Ela vai apenas direcionar aquilo que mais possivelmente vai ser cobrado na sua prova de ciências humanas, de história, na prova do seu Enem. Entendido? Agora você se aproxima, se aprofunda mais. Essa é a nossa primeira abordagem. Vocês já devem ter ouvido, já devem ter até dito e já devem ter até presenciado até na própria casa de vocês. Uma casa que tem um monte de irmão, a mãe trata os filhos de maneira diferente. Aí você pergunta: ah, mãe, por que você trata o fulano de tal de um jeito e eu de outro jeito, se a gente é filho do mesmo jeito? Então, na sua casa, se você está relatando esse episódio, é porque não existe a isonomia, não existe a igualdade de tratamento. Então, a ciência política foi modernizando, foram surgindo novos conceitos, foram se aperfeiçoando, e hoje você vê e já ouviu, como eu estava falando, aquela frase: para os amigos, tudo, para os inimigos, a lei. Quer dizer, para os amigos eles têm permissão de fazer tudo, mas meus inimigos basta que eu aplique a lei. Então quer dizer o quê? A lei serve para todo mundo, é igual, porém ela é aplicada de forma diferente conforme quem seja o infrator, quem seja aquele que vai ser acometido de um erro, que vai ser punido por essa lei, certo? Então, essa é a primeira abordagem, antiguidade clássica. A segunda abordagem da nossa revisão para a prova do Enem 2021 é sobre os Estados Unidos da América e o terrorismo. Esse terrorismo hoje que não se vê mais, aquele terrorismo não se vê mais frequentemente, aquele terrorismo prático de violência física. Ele ainda acontece, mas ele não é tão recorrente como o terrorismo que a gente observa hoje, que é o terrorismo cibernético. O que é o terrorismo cibernético? É o que a gente conhece e é o que está bem na moda, que é bem falado hoje, que é o terrorismo das fake news, que é aquele que destrói reputações, que destrói produtos, empresas. Então faz-se terrorismo através agora de notícias falsas. E qual a relação então dos Estados Unidos com esse terrorismo cibernético? É a forma como os Estados Unidos da América reprimem e punem esse tipo de terrorismo. Nós vimos que
quando era o terrorismo de violência física, os Estados Unidos eles realizavam a intervenção militar, que a gente vai abordar depois em uma nova questão. O que era, como funcionava essa intervenção militar? Ele invadia o país, como aconteceu com o Iraque, como aconteceu com o Afeganistão. Então, hoje ele faz o quê? Qual a abordagem dos Estados Unidos, então, em relação ao terrorismo cibernético? Ele pratica principalmente as sanções econômicas. O que são sanções econômicas? Ele restringe a comercialização dos Estados Unidos e de países aliados com esses países que praticam esse tipo de terrorismo. Para que então? Para que haja conciliação, para que haja então um apaziguamento dessas relações, para que dessa maneira haja o arrefecimento, que haja o quê? Uma calmaria das tensões sobre a fabricação de armas nucleares, como acontece lá com a Coreia do Norte. Então, a Coreia do Norte, ela, além de ameaçar os países ocidentais, principalmente os Estados Unidos, com as armas nucleares, ela é uma das principais fontes produtoras de fake news. E dessa maneira, os Estados Unidos então pressiona a Coreia do Norte com sanções econômicas para que haja então os acordos nucleares e o controle da produção desse terrorismo cibernético, coisa que nós sabemos que é muito difícil e complicado, certo? Então essa é a segunda abordagem. O que a segunda abordagem relata? Sobre o terrorismo físico, terrorismo lá do Osama Bin Laden, que foi um dos primeiros, o terrorismo de extremista de religioso, o terrorismo que levou os Estados Unidos a intervenções militares, e hoje em dia esse terrorismo cibernético que procura estabelecer acordos nucleares, principalmente com a Coreia do Norte. A questão 3. Questão 3, o tema 3, a gente vai abordar sobre corrupção nos governos do PT. Eu levo assim em consideração que o governo que está no poder hoje no Brasil é um governo que procura demonizar tudo aquilo que é de esquerda, tudo aquilo que eles dizem que é comunista, e o PT é comunista. Então, numa prova do Enem, numa maneira então de mostrar os males do PT para se valorizar, eles vão abordar questões sobre a corrupção no governo do PT, que começa em 2002, como vocês sabem. Então, a gente buscou uma abordagem que busca simplesmente uma ação da Polícia Federal contra o desvios em obras públicas. É uma pegadinha. Uma pegadinha por quê? Porque o que ficou mais em voga, aquilo que está mais na mente da gente, é a Operação Lava Jato. Então, falar em corrupção nos governos do PT já vem em nossa mente, já é recorrente falar na Operação Lava Jato. Porém, a Operação Lava Jato, como vocês vão observar, que vocês vão estudar melhor depois, ela foi uma operação de corrupção dentro da Petrobras. Depois ela
se aprofundou e encontrou ramificações em outros órgãos do governo, certo? No caso da pergunta em si, do assunto abordado em si, dessa questão, ela pergunta sobre os desvios dentro do programa de aceleração do crescimento, dentro do PAC lá, que a Dilma era a mãe do PAC. Então, existe uma abordagem específica da Polícia Federal no combate aos desvios de obras públicas do PAC. Então, que operação foi essa? Qual foi, então, o nome dado pela Polícia Federal, que sempre batiza essas operações? Como vocês sabem, a Lava Jato não tinha relação, a princípio, com desvios em obras públicas. Não. Depois vai entrar o Odebrecht, as outras grandes empreiteiras, mas a relação inicial era com a Petrobras. Então, terceira abordagem da nossa revisão do Enem 2021 é sobre a corrupção nos governos do PT. Coloquei esse exemplo da Operação Navalha, para que você busque, se aprofunde mais e vai entender sobre a Operação Lava Jato, sobre a Operação Carne Fraca. Lembra da Operação Carne Fraca? Que foi quando foram levados a mídia, a corrupção lá dos irmãos Wesley e Joesley Batista, da JBL, que existia a suspeita que eles colocavam papelão na carne. Então, existiram várias operações da Polícia Federal contra a corrupção nos governos PT, do petista, o lulismo, dentro do governo Lula. Então, você vai lá e ver cada uma delas. Certamente vai cair uma delas. Certamente. Ok? Vamos agora para a quarta abordagem. Essa nossa aula de revisão do dia 2, ela precisa ter 1 hora de duração. 1 hora de duração é um tempo mais que suficiente, de sobra, dentro da sala de aula, quando você está em debate, em discussão, com aquilo que vocês estão introjetando, com aquilo que vocês estão interiorizando. Aqui eu, sozinho, falando para vocês, é tempo demais. Excede até o conteúdo, fazendo com que se busque temas e assuntos irrelevantes, que fazendo de maneira que se torne até cansativo e enjoativo. Mas foram as normas e as regras estabelecidas pela coordenação. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Olha aí, observem que foi uma coisa que eu falei que não tem nada a ver para vocês estudarem, mas como precisa alongar para que se encaixe em 1 hora, nós precisamos desviar o conteúdo para encher um pouquinho dessa aula. Então precisa encher um pouquinho de linguiça. Se nós estivéssemos debatendo, então falamos sobre a Operação Lava Jato, sobre o que foi a Operação Lava Jato, eu
falando e vocês perguntando, 1 hora seria um tempo bem razoável. Mas sozinho eu não sei que tipo de questionamento você está tendo aí. Eu não sei se você está compreendendo o que eu estou dizendo. Eu sei que eu estou tentando deixar esses temas da forma mais clara possível para que você entenda, mas que o objetivo é levar você a ir buscar mais conhecimento dentro do tema proposto. Só repetindo, tema proposto: 1. Antiguidade clássica. Buscar mais conhecimento sobre Grécia e Roma antiga. Roma clássica e Grécia antiga. Tema 2, abordagem 2, terrorismo, os Estados Unidos e o terrorismo. Nós estamos falando especificamente dos Estados Unidos da América e o terrorismo, porque existe o terrorismo lá na França, como a gente já viu, o episódio daquele professor que foi degolado na França agora há uns 3 semanas, só porque ele exibiu uma charge de Maomé. Existe terrorismo também lá na Inglaterra. Nós vimos que um cara saiu com a faca, ele matou 3 pessoas, esfaqueou lá na Golden Bridge, na ponte lá em Londres. Mas nós estamos falando especificamente dos Estados Unidos da América e o terrorismo. Então, por que os Estados Unidos? Porque é o país mais poderoso do mundo. Então, que país mais poderoso? Como ele se coloca diante do terrorismo? Então, nós vimos que ele se comportava de uma forma quando o terrorismo era físico e violento. Agora ele está se comportando de uma outra maneira, porque o terrorismo agora age de forma diferente, que é o terrorismo cibernético. Ok? Tema 3, a corrupção no governo do PT. Então nós vamos ver observamos todas as operações que ocorreram da Polícia Federal durante o governo de PT, que levou à prisão do Lula. Vocês sabem disso. Então eu tenho que entender o que foi a Lava Jato, a Carne Fraca, a Operação Navalha, certo? Daí surgem as figuras como Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e o próprio Bolsonaro, que é uma figura que surge com os mandos e desmandos da Lava Jato, certo? E agora nós vamos para a abordagem 4, que é a liberdade de imprensa versus a intolerância